Então vamos lá, né, pessoal, continuando aqui o nosso papo sobre a classificação do ônus da prova, a gente vai ter aí, né, quanto ao destinatário desse ônus, o ônus da prova objetivo, né, ou ônus da prova da perspectiva do participante. Isso é mais uma regra de julgamento para o juiz. O juiz, ele não vai, né, se omitir ao julgamento, alegando a ausência ali de uma regra no sistema para resolução do conflito, até porque isso iria ferir o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, então o juiz ele não pode, né, agir dessa maneira. Ele é um intérprete, né, o juiz é um intérprete autêntico da lei, né, e enquanto esse encargo que ele possui, né, de ser um intérprete, ele não pode se eximir aí de nenhum tipo de julgamento, né? Essas lacunas, né, no processo penal, diante da insuficiência ou da dúvida, né, com relação à culpa, ao dolo, né, ou ausência de comprovação da autoria, ou até mesmo um processo, né, ali que esteja deficiente no sentido da falta de provas, vai gerar a absolvição do acusado, tá? Vai gerar a absolvição do acusado. Agora, quando eu falo do ônus da prova subjetivo ou dessa perspectiva do observador, eu estou falando do ônus que recai das partes, né? Recai sobre as partes. As partes, elas têm um encargo ali dessa produção de prova, que vai reforçar esse objetivo, né, que é perseguido aí por cada uma das partes no processo, ou pelo menos minimizar, né, essa desvantagem aí que pode existir em relação a um eventual direito aí de liberdade, tá? Então, quando eu falo do aspecto objetivo, eu estou falando do aspecto do juiz, né? Ele não vai se omitir do julgamento. A ausência, né, a insuficiência ali da prova vai gerar absolvição do réu, logicamente, até por conta aí da previsão legal do artigo 386, inciso 7, né, do CPP, e o ônus subjetivo, né, o ônus do observador, né, ele recai sobre as partes. As partes, elas têm, então, esse encargo, né, de produzir, participar da produção da prova para influenciar aí esse julgamento, né, do juiz, tá? Esse julgamento do juiz para tentar convencê-lo, né, daquilo que pretende, ou pelo menos minimizar aí o prejuízo, né, ou uma eventual desvantagem, né, com relação a esse direito. Bom, com relação ao ônus da prova, eu conversei com vocês, né, no vídeo anterior, falamos um pouquinho sobre isso. No direito processual penal, a regra é que não há, pelo menos a regra dentro da doutrina, tá, gente? É que não há inversão da prova em prejuízo da defesa, tá bom? Esse ônus da prova, em regra, ele vai aí na perspectiva do processo penal, né, logicamente, para o Ministério Público, que é a acusação. Entretanto, como eu já falei para vocês, né, num vídeo anterior, eu até inclusive trouxe para vocês um entendimento do próprio TJDF em relação à questão da receptação, onde o próprio julgado ele traz a questão da inversão do ônus da prova, né, dizendo assim, que quando a pessoa é surpreendida ali com objeto de origem ilícita, então ela adquire, né, inverte-se o ônus da prova e aí passa a ser o ônus da prova dessa pessoa que foi encontrada com objeto ilícito de provar que não houve, que foi adquirido legalmente, enfim, né. Fica aí, então, esse questionamento, né? Eu me questiono muito isso, né? Quando a gente lê os livros, né, de doutrina, e aí a gente vai para a jurisprudência fazer uma pesquisa, né, sobre o que acontece de fato nos tribunais, a gente vê aí uma realidade que nem sempre é a esperada, né? Mas, gente, na lei de lavagem de capitais, tá? A lei 9613, né, de 98, ela traz, tá, uma inversão do ônus da prova nas medidas cautelares executórias que são regidas por essa lei de lavagem de capitais. Então, inverte para a defesa o ônus, né, de desconstruir que aquela evidência, né, ela denota ali a materialidade da infração e de um determinado bem aí valioso, tá bom? Outra questão, gente, é o juiz,
né? O juiz, ele tá ali em busca da verdade real, ele é um ser humano, né? Ele também vai ter essa, vamos dizer assim, essa curiosidade, né? Para promover ali o julgamento, tá? E em vista disso, obviamente, né? O magistrado, ele vai ter uma participação, né, dentro dessa linha de raciocínio. O artigo 156, ele traz ali que, em regra, né, as partes produzem a prova, né, mas que o juiz, né, pode requerer de ofício. Então, quando a gente para analisar nesse aspecto, primeiramente o ônus da prova, né, essa questão da prova, ela pertence a quem? Às partes. Mas o juiz, ele também vai perseguir essa verdade real, que é um princípio dentro do processo penal, e de forma complementar, ele pode requerer aí essa produção de provas, tá? Aqui, segundo o inciso 1º, né, ele pode, do artigo 156, ele pode ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de prova, considerada urgente e relevante, né, observando a necessidade, a adequação, a proporcionalidade da medida, e determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Então, veja bem, ele tem uma participação aí complementar, né? E essa participação, ela vai, então, guiar também, de uma certa forma, aí, esse processo, apesar dela ser complementar, tá bom? Entretanto, logicamente, não vai se esquecer aí, né, que deve ser dado vista sempre às partes, né, para que exerça aí o contraditório com relação a esse documento. Enfim, né, existe aí um sistema, né, de gestão, né, da prova também. Quanto a esse sistema de gestão, né, obviamente, se eu estiver falando dentro de um sistema de uma certeza moral, de uma certeza íntima, e uma certeza aí de consciência, né, esse juiz, ele é livre para decidir, ele tá aí, né, ele não tá restrito, né, às amarras, né, e ele pode decidir com base na sua íntima convicção. Dentro desse sistema, né, eu estaria falando aqui para vocês da questão do jurado, né? A decisão do jurado, ela é uma decisão livre, né? E ela é imotivada, né? Então, esse sistema aí de certeza do juiz, né, dentro dessa convicção moral, dessa convicção íntima, ela lembra, né, muito o tribunal do júri na segunda fase. Os jurados votam, né, então, sem fundamentar, né, eles, como a gente já viu, eles só dizem sim ou não, né, com relação à questão que lhes é perguntada. E aí, gente, isso aí é um sistema, né, esse sistema diz respeito ao sistema moral, né, de íntima convicção e segunda consciência, e o jurado, ele é chamado para avaliar o caso, né, ali com base nas provas, mas também nessa, vamos dizer assim, nessa consciência que ele mesmo já carrega, né, que ele traz consigo para dentro, né, essa certeza, né, um sistema, né, de gestão de prova baseado na certeza moral, né, do legislador, da regra. A lei, gente, ela estipula valores, né, ela estipula, né, ali valores de cada prova, né, traz aí uma hierarquia, né, e cabe a norma, né, previamente aí aquilatar, trazer um determinado valor ou grau de importância a esse manancial probatório, né. Nesse sistema, por exemplo, nos crimes que deixam vestígio, a materialidade vai ser provada pelo exame de corpo de delito, né? Não servindo aí a confissão para eventual, em caso de eventual omissão. Então, se o crime deixa vestígio, via de regra, o que tem que ser feito? Exame de corpo de delito, que aí já são as provas em espécie que a gente vai ver logo em seguida.
A lei, então, ela traz uma adequada demonstração de que se o crime deixa vestígio, ainda que haja uma confissão, via de regra, né, ela não poderia ser considerada, né? Mas caso, por exemplo, não seja possível a realização dessa perícia, testemunhas podem ser o quê? Utilizadas, né? As testemunhas podem ser utilizadas, mas a confissão jamais. Então, veja bem, se o crime deixa vestígio, eu tenho que produzir a prova pericial, né? E a confissão do acusado não vai suprir, né? E se não tiver mais o vestígio, eu posso suprir a ausência desse laudo por meio da testemunha, por meio da prova testemunhal, mas jamais pela confissão do acusado. Então, percebam, né, que aí, claro, né, tem um resquício da prova, né, dessa prova aí tarifada, né, desse sistema de prova tarifada. E essa prova tarifada, né, ela é classificada na doutrina de duas formas. Uma que é uma prova tarifada absoluta ou tarifação absoluta, né, que não permite ao juiz, em qualquer hipótese, que afaste esse limite traçado pelo legislador, tá? É o que se dá, por exemplo, para comprovar o estado civil das pessoas, tá bom? Já, por exemplo, a prova tarifada relativa ou essa tarifação relativa, ela estabelece aí, né, a forma como deve ser comprovado o fato, mas a própria lei, ela não fecha as possibilidades aí do juiz, tá? Para que na falta justificada dessa prova, uma segunda forma legal seja adotada. Por exemplo, é o caso aí do 158. O crime que deixa vestígio tem que ser feita prova pericial, né? Beleza. Só que, se eu não puder mais produzir essa prova pericial, eu posso suprir pela prova testemunhal. Então, perceba que não é absoluto. É diferente, por exemplo, da prova, por exemplo, de estado civil da pessoa. A lei determina que seja feito daquela maneira. Isso é uma tarifação absoluta. Agora, se eu estiver falando, por exemplo, do crime que deixa vestígio, aí é diferente. Eu posso produzir a prova, que é o ideal, já que o crime deixa vestígio, e a regra é que se produza a prova pericial, tá? Entretanto, né, do exame aí, né, de corpo de delito, entretanto, se eu não tiver mais como produzir essa prova, eu posso fazê-la de outra maneira, por meio de quê? Da prova testemunhal. Mas jamais, tá? Jamais eu posso fazer pela confissão do acusado. Tá bom? E aí, gente, o sistema o quê? Do livre convencimento motivado. Isso aí, esse livre convencimento motivado do juiz, então, ele vai vir de onde, gente? Ele vem primeiro do artigo 93, inciso 9 da Constituição, tá? Que fala que as decisões judiciais, elas deverão ser o quê? Motivadas, tá? Então, primeiro fundamento, tá? Dessa prova aí, dessa decisão motivada aí do juiz, desse sistema de gestão aí da prova, é esse, né? É constitucional. Segundo o artigo 155, que fala assim, que o juiz vai formar a sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida no contraditório judicial, não podendo fundamentar a decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, perceba que ele tem liberdade, né, para julgar, ele tem liberdade para valorar, né, essa prova, tá? Ele tem essa liberdade, mas ele precisa o quê? Motivar. Ele precisa motivar. Então, ele precisa dizer, tá, de fato, o que é que convence mais ele. Então, por exemplo, muitas vezes o juiz está lá na sua sentença e ele fala que a confissão não, ele fala que o réu, né, defendeu, dizendo não ser o autor do fato, entretanto, né, havia testemunhas, o depoimento do ofendido, né, revela que o acusado foi o autor do crime. De igual forma, o depoimento, por exemplo, do policial que atendeu ali a ocorrência logo depois do fato e prendeu o acusado em flagrante,
também indica que foi ele o autor do fato, levando a crer que seja ele o autor. Então, por essa razão, o juízo se convence, né, de uma forma racional que aquela pessoa é o autor do fato, tá? Então, o juiz, ele é livre, tá, para decidir conforme ele entender, mas ele precisa motivar, tá? E isso vem do artigo 93, inciso 9 da Constituição, tá acumulado também com o artigo 155 aí do Código de Processo Penal.